Qual o nome da irmã que está visitando aqui conosco? A irmã do lado da Érica. Isso. Luciana? Luciara. Seja bem-vindo ao nosso meio, tá, irmã? Deus abençoe a sua vida. Só isso mesmo, né, irmão? Tem mais algum visitante? Não, né? Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler um texto bem conhecido. Evangelho segundo escreveu São João, ou segundo escreveu João, capítulo número 3, versículos 1 até o versículo de número... Podemos falar até o versículo número 11. Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Amém? Pai, nós te louvamos por mais uma vez termos nas nossas mãos o livro sagrado para dele extrairmos conhecimento, sabedoria, experiências, ensino para a nossa vida, Pai. Que o teu Espírito venha nos ajudar, Senhor, mais uma vez, nós dependemos dele para bem conduzir aqui esta palavra e levar os teus filhos a um crescimento na graça e no conhecimento que há em ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, que os nossos ouvidos estejam prontos, nossa alma preparada para receber e também não apenas ouvir, mas cumprir a tua palavra. Assim oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Poderia sentar, meus irmãos? Nós estamos falando nesses dias sobre um assunto que eu creio ser uma pedra angular, né? Um assunto básico, fundamental para todo cristão. É uma das coisas que mais deve ser falada e ensinada para aqueles que são os novos crentes, aqueles que estão sendo discipulados. Porém, parece até que nós acabamos nos esquecendo de vez em quando lembrar do assunto que é o assunto da salvação. Nos causa uma certa preocupação, os irmãos sabem disso, vou repetir mais uma vez, o fato de muitas mensagens
não abordar este assunto, muitos sermões não terminar com um apelo, com um convite, com uma chamada àqueles que foram tocados pela mensagem e desejam, nós usamos esse termo, aceitar a Jesus como Salvador, mas na realidade desejam receber a salvação em Jesus. Porque se você chegar lá fora e falar assim, você aceita Jesus, quem vai dizer que não quer Jesus? Todo mundo vai dizer logo, eu tenho ele no meu coração. Mas receber a salvação, passar pelo processo da salvação, passar pelo estágio inicial da salvação, que é o arrependimento, a fé, que são anteriores ao momento em que você se decide de fato. Você se arrepende, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Senhor, até aqui tem um pecado. Senhor, eu creio que o teu filho morreu por mim, eu preciso da salvação, eu me entrego a ti. E aí sim, você dá aquilo que nós chamamos de os primeiros passos, que é o primeiro passo, que é crer no Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor, e serás salvo, tu e a tua casa. Então, esta fé para a salvação é que precisamos, que precisa ser gerada nas pessoas que ouvem a mensagem. E essa semana eu estava meditando nisso. Nós, quando pregamos, nós vamos direto à emoção. É normal o pregador empolgar, emocionar, comover, fazer chorar, né, para que a pessoa sinta o desejo. Porém, não podemos viver apenas da emoção, é preciso também a razão. E aí vem a palavra inteligível, a palavra explicada, para que a pessoa entenda. Aquele moço que estava lá lendo Isaías, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, ele estava, coitado, tentando entender o livro, igual o livro de Isaías. E ele falava assim, e Felipe encosta no carro e fala assim, entendes tu que lês? E qual é a resposta dele mesmo, quem sabe? Como vou entender se ninguém me ensinar? E esta é a grande questão, irmão. Como nós vamos querer que as pessoas sintam o desejo da salvação, se nós não falarmos da salvação? Né? Quando Pedro prega o seu primeiro sermão, a pergunta que a multidão fez foi assim, e agora? O que faremos para os irmãos? Quer dizer, a própria multidão dizendo, o que a gente faz? O que a gente faz agora? Aí Pedro fala, arrependei-vos cada um de vós e sejam apagados os vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, é esta provocação, no sentido bom da palavra, é este estímulo que a pregação deve dar, né? Esse desejo de mudança, esse desejo de renúncia, esse desejo de transformação. E aí a pessoa, não, eu preciso da salvação, eu quero Jesus na minha vida porque Ele é o único Salvador. Aleluia. Então, irmãos, se nós não provocarmos, se nós não estimularmos, se nós não motivarmos, se nós não pregarmos o Evangelho, as pessoas não vão entender o processo da salvação, o plano da salvação, e não vão crer que Jesus Cristo é o Salvador e vão perder a salvação. Lá em Romanos capítulo 10, está bem escrito isso, né? E como ouvirão, se não há quem pregue? E lá diz, né, que é pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Por isso que é importante nós frisarmos, rememoriarmos e falarmos sobre a salvação. Nós começamos aqui falando sobre a abrangência da salvação, depois nós falamos acerca do preço da salvação, que foi o sangue de Jesus por nós. Depois nós falamos aqui sobre os aspectos, aliás, estamos neste assunto, né? O que são os aspectos da salvação? Tentamos aqui explicar aos irmãos o que é essa palavra aspecto, perspectiva, lados ou formas de ver a salvação. Na semana passada nós falamos sobre a justificação. Eu até trouxe um texto ali, que não sei se o Zé consegue mostrar para os irmãos,
a respeito daquilo que nós falamos sobre a justificação, só para os irmãos entenderem, olha que interessante ali. O fundamento da justificação é o que? A justiça de Cristo. Cristo morreu para nos livrar da justa ira de Deus e nos assegurar o seu favor. O ato pelo qual Deus acredita essa justiça à nossa conta, que a nossa conta estava em débito. Nós tínhamos um grande débito com Deus, débito do pecado. Chama-se imputação. Imputação é levar à conta de alguém as consequências do ato de outrem. As consequências do pecado foram levadas à conta de Cristo lá no Calvário. E as consequências da obediência de Cristo foram levadas à conta do pecador. Por isso que eu disse aos irmãos aqui que às vezes falta um gráfico para mostrar, né? Então, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos deveriam estar completamente condenados. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, providenciou o meio de salvação. Como é esse meio de salvação? Jesus vai levou sobre si os nossos pecados. E nós agora, pela fé, nós somos justificados, crendo que Ele morreu por nós. E aí a justiça de Deus que estava em Cristo, porque Cristo cumpriu a justiça de Deus, porque a justiça de Deus pedia que a sua ira a sua ira exigiu que aquele pecador, ou exige que o pecador morra. O que é a ira de Deus? É bom entender isso, né? Quando se fala de ira de Deus, não se pode pensar em ira como nós falamos da ira do homem, né? A ira de Deus é uma ira realmente santa, porque a ira é um sentimento que pode ser canalizado para bem ou para mal, né? A Bíblia chega a dizer: irai-vos, mas não pequeis. Então você pode ficar vermelhinho irado, mas não pode falar coisa indevida, né? Não pode, não deve, porque senão será pecado. Então, como Deus vai resolver esse problema do homem? Há algum homem justo sobre a terra, irmão? Há algum homem justo sobre a terra? Há alguma coisa que o homem pode fazer para se justificar? O homem pode pagar o preço da sua própria redenção? Então, somente alguém poderia fazer isso, que era o próprio Deus providenciando a salvação. Então, Ele enviou Cristo para Ele morrer por nós, e nós agora, crendo nele, viveremos uma vida de obediência à sua palavra. Por isso que é importante entender esta palavra imputar, creditar, colocar na conta, né? Nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar aquele versículo? Não foi com prata ou ouro, e a Bíblia ainda fala assim, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Isso quer dizer que o sangue de Jesus, ele é incorruptível, ele não perde o seu efeito. Isso é interessante demais, né? Porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus, que é um sangue que tem poder para eternamente salvar, diferente do sangue dos animais, que não podia fazer isso, porque cada um oferecia um animal pelo seu pecado, e ali se pagava aquela dívida, mas a pessoa voltava para casa e pecava de novo, e tinha que morrer um outro animal. Mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, ele tem poder, ele é incorruptível. Prata e ouro, com o tempo, perde o valor. Prata e ouro muda no câmbio de valor, mas o sangue de Jesus, ele continua vigente, poderoso, para poder nos dar a salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, depois, tem só para ler mais aquele texto seguinte, diz assim: qual o meio de santificação? É a fé, ou melhor, de justificação, é a fé. O homem nenhuma coisa possui com que possa comprar sua justificação, ninguém. Então Deus graciosamente salva o homem sem pagar esta coisa, sem pagar coisa alguma. Eu gostei daquela comparação, irmãos, olha só que interessante. Gratuitamente pela sua graça. Esta graça gratuita é recebida pela fé.
Não existe mérito na fé, não existe mérito nessa fé. Como não cabe elogio ao mendigo que estende a mão para receber uma esmola. O que o mendigo faz? Ele faz só assim. Não é? Por ele fazer isso e receber a esmola, vai elogiar: ô mendigo, você é um cara bom, né? Você é inteligente, você é perfeito, você... Nada disso. Simplesmente ele recebe aquilo que é dado gratuitamente. Então, qual mérito tem a pessoa que recebeu a salvação? Nenhum. Nenhum. Somos dependentes de Deus. Né? E não existe mérito algum. A doutrina da justificação pela graça de Deus, mediante a fé do homem, remove dois perigos. Olha só que interessante, irmãos. Primeiro, o orgulho da autojustiça e do autorreforço. Né? Acho que é interessante esse texto que Jesus Cristo conversa com Nicodemos por causa disso. Porque ele chega: Rabi, bem sei que és mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bonitas palavras de um príncipe, né? Bonitas, mas ele recebe do Senhor a seguinte palavra: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Alguém pode falar assim: poxa, Jesus nem considerou o elogio de Nicodemos. Mas o que estava acontecendo ali? Um príncipe, alguém que tinha uma posição elevada no meio dos judeus, estava vindo a Jesus, e Jesus estava aproveitando essa oportunidade para lhe falar sobre a salvação. Então, essa questão de achar que é muita coisa, e aqui nós vemos um conflito interessante, que é o religioso, né, que necessita da salvação. Às vezes a gente não quer pregar para quem é religioso: eu tenho minha religião, mas até o religioso, o católico, seja qual for a outra religião, ou até mesmo crente mesmo, assembleiano, evangélico, que não conhece ainda a salvação, precisa ouvir essa palavra: necessário vos é nascer de novo. Eu li um livro, esse livro é muito pequenininho, Preço do Avivamento. Ele disse que um pregador estava pregando numa conferência para pastores, ele falou, no primeiro dia, ele pregou: necessário vos é nascer de novo. Aí no segundo dia: necessário vos é nascer de novo. Aí alguém falou assim: o senhor não está sabendo qual é a plateia que tem aqui? Não, aqui só tem pastores, isso aqui é uma conferência de homens de Deus. Ele disse assim: eu só vou deixar de pregar esta mensagem quando vocês verdadeiramente nascerem de novo. Isso quer dizer que a religiosidade, irmãos, às vezes toma conta do nosso coração e a gente deixa de ser um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Nos tornamos alguém que cumpre um protocolo, que cumpre aquele compromisso, e nada difere o crente que vem domingo à noite, todo domingo à noite: eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar lá, o pastor tem que me ver, e eu tenho que cantar no conjunto, e ele sai daqui: puxa vida, cumpri a minha obrigação. Não tem nenhuma diferença daquele que chega de domingo de manhã cedo: eu tenho que ir na igreja, tomar a hóstia, vai lá, coloca... Né? Ele cumpriu a sua obrigação, saiu dali, ele prossegue a sua vida normal. E muitos crentes também, depois que vêm no domingo à noite, prosseguem a sua vida normal, e vivem, às vezes, completamente distante do que é a salvação. Então, a realidade não podemos confundir a salvação com os nossas práticas religiosas. Cantar, louvar ao Senhor, isso aí é um produto da nossa adoração mesmo. Nós devemos fazer isso. Agora, temos que estar sempre nos preocupados em preservar, conservar a nossa condição de salvos em Cristo Jesus. Aleluia. E esta palavra, necessário vos é nascer de novo, vai gerar o assunto de hoje, que é a regeneração. Daqui a pouco que nós vamos falar. Só para terminar o texto, diz assim: a justificação pela fé tem como exemplo o patriarca Abraão, que antes da lei e na incircuncisão, antes mesmo
de Deus dar a lei a Moisés, está escrito na Bíblia que Abraão, ele foi justificado. Como que ele foi justificado? Pela fé. Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Então, se ele foi justificado pela fé, significa que para ser justo, a lei não veio para fazer que o homem se tornasse justo. A lei veio para apontar o pecado, mostrar o pecado. E antes da lei, muitos homens, não foi só Abraão, foram considerados justos. Não é? O próprio Ló foi considerado um homem justo pela Bíblia. O próprio Noé foi considerado um homem que a sociedade talvez não entendia quem era Noé, mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Não é? Enoque, ele era um homem completamente diferente dos que estão ali na genealogia, porque dentre os que estão ali, todos morreram. Mas está escrito lá, e Enoque não morreu e não se viu mais. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Isso mostra que antes de haver lei, antes de haver as determinações que Moisés deixou para o seu povo, muitos homens eram justos, tementes a Deus, e Deus aprovava o seu comportamento como um comportamento digno de exemplo para nós. Aleluia. Glória a Deus por isso. E hoje, irmão, nós vamos falar sobre o assunto chamado regeneração, que é um outro aspecto da salvação. Se quiser deixar aí na tela, pode deixar, Oziel. Eu vou seguir aqui, mas talvez não siga a ritmo que está escrito. Mas os irmãos que quiserem, pode ficar com a tela aí para eles acompanharem. O que é regeneração? No sentido próprio da palavra, irmão, regeneração significa gerar de novo ou dar vida àquilo que está morto. Regeneração, gerar de novo. Essa palavra, como eu lembro dessa palavra, eu lembro logo da biologia, né? Eu lembro que quando eu estudei biologia, se fala de alguns seres vivos, que têm esta capacidade. A estrela do mar, por exemplo, se você pegar a estrela do mar e cortar em suas 5 pontas, cada uma ponta daquela se transforma numa outra estrela do mar. Porque esse ser vivo, ele tem a capacidade de regenerar, de fazer com que aquela parte se transforme novamente em um todo. Então, a regeneração, no sentido da palavra, é isso, é gerar de novo, é dar uma nova vida. E eu estava hoje lendo sobre esse texto, estava lembrando de uma pergunta que eu posso provocar aos irmãos agora. Interessante isso, né? Quando fala de regeneração, fala de nova vida, está escrito ali, ato divino que concede ao penitente que crê uma nova vida, uma vida nova e mais elevada, mediante a união pessoal com Cristo. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: quando se fala em regeneração, a gente pensa logo em alguém que vive uma vida mundana, que vive uma vida perdida e que aceita Jesus e precisa viver uma nova. Ontem mesmo nós citamos um versículo aqui que falamos na segunda-feira, 2 Coríntios 5,17, que diz o quê? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia chega a dizer que agora vive em novidade de vida, uma nova vida. Aí eu, como sou um nascido no Evangelho, e aqui tem muitos nascidos no Evangelho, eu pergunto aos irmãos, e a pessoa que nasceu no Evangelho, ele não passa pelo processo de regeneração? Passa ou não passa? Passa. Por que passa? Mas eu não experimentei o mundo, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca fiz nada errado, e eu tenho que passar por que processo de regeneração? O que é esse processo de regeneração? Por isso que é importante a gente, às vezes, essas dúvidas, essas perguntas, para fazer a gente pensar mesmo, né? A regeneração não é a regeneração apenas de quem está
estava no mundo, ou desviado, e agora vai viver uma nova vida em Cristo, porque todos pecaram. Todos nascem com a marca do pecado. A regeneração, ela não é apenas para quem tem que abandonar as coisas que praticava. Ela é para todas as pessoas, porque todos estão contaminados pela praga do pecado, pela lepra do pecado. Então, mesmo aquela criança que está no Evangelho, que aceitou Jesus, que às vezes não aceitou Jesus porque o pai mandou, isso aconteceu comigo, tá, irmãos? Eu estava na igreja muito bem um dia, aí meu pai olhou para mim e falou assim, chamou lá no púlpito, aí falou assim, Daniel, você nunca levantou a mão para Jesus. Eu disse, mas pai, eu toco pandeiro, estou aqui na igreja todo dia, eu vou levantar a mão para Jesus agora? Né? Não, mas você precisa, você tem que aceitar Jesus como Salvador, irmão. Fico com uma vergonha na hora. Jesus amado, eu estou na igreja. Aí vai eu lá na frente, na hora do apelo, o irmão chama na frente, vai eu lá na frente. Aí, está fazendo o quê? Meu pai mandou aceitar Jesus. Eu achei aquilo, na hora, eu me senti mal a beça, mas depois eu fiquei pensando, não é que é verdade mesmo? A gente está na igreja, irmão, traz o filho para a igreja, mas chega uma certa idade de razão, o filho tem que tomar uma decisão. Ele tem que dizer, não, realmente eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu tenho que ter consciência de que eu estou entregando a minha vida a Jesus. E eu fui fazer isso lá, eu fui fazer isso numa congregação, apareceu um bocado de gente para aceitar Jesus. Um bocado de filho de crente, que não tinha ainda declarado publicamente que queria realmente ser crente. Né? E tem mais, criança é astuta, adolescente fica mais astuto ainda. Ele pode chegar numa hora e falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu estou na igreja porque o Senhor me leva. Por acaso, o Senhor me viu levantar a mão para Jesus? Ele pode jogar isso. Hoje em dia, essas crianças estão espertas a beça, fica dizendo que vai chamar até o conselho tutelar para pegar sua mãe. Não me bate não, senão eu vou te denunciar. Não é? Então é importante nós gravarmos na mente dos nossos filhos que eles precisam de regeneração, irmão. Não é porque nasceu na igreja, porque tu é filho de crente, que está imune da lepra do pecado, não. Pelo contrário, tem muito filho de crente aí dando trabalho, e mais do que filho de pessoa que não é crente. Porque se acha, aí fica igual os filhos de Eli. É só ler na Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver lá o que os filhos de Eli faziam. Filho de sacerdote, que beleza, vamos lá, vem aí, sacrifício para a gente comer. Ia lá, metia o garfo, pegava a carne que não era para pegar, tinha mulheres fazendo fila, está na Bíblia isso, né? Para poder aqueles homens adulterar, pecar, e filho do sacerdote, está lá no templo, adorando a Deus, juntinho, comendo do que é sagrado, vivendo das ofertas, mas fazendo coisas erradas. Então, a regeneração, daí vem a nossa indagação, a nossa pergunta, a regeneração é para todos. Todos precisam nascer de novo. E aqui fala para o religioso, meu filho, você é mestre em Israel, você nem sabe disso. Você está tão embebedado com as coisas da religião, com as práticas religiosas, tenta fazer tudo tão certinho, bonitinho, e se esqueceu do principal, que você precisa ter uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, como que a gente entende isso? Primeira palavra que está ali, designações bíblicas. Nascimento, o crente é nascido de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1, vamos lá? 1 João 5, 1, se vocês quiserem me ajudar na leitura. O que é nascido de Deus. 5. Alguém pode falar assim, poxa, pastor, podia botar até o versículo lá de vez, né? Mas vamos deixar de preguiça e vamos ler a palavra. Não é? 1 João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido
nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então nós somos nascidos de Deus, ou seja, é um nascimento, é nascido do Espírito. João 3,8, vamos ler o texto que nós lemos agora? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E interessante que esta tradução, no original, não é nascido apenas do Espírito, mas, segundo alguns estudiosos da Bíblia, essa expressão é nascido do alto. É um nascimento que vem de cima, um nascimento de Deus. Então, não é um nascimento natural. E aí, Jesus Cristo fala assim, ó, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Depois Jesus fala o quê? No versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não pode ver, não pode entrar. Aí fica bem claro aqui, o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Essa expressão aqui significa o seguinte, irmãos, além do nascimento natural, nós precisamos nascer de Deus. Ou seja, nós, estando no pecado, estávamos mortos. Foi Ele que nos deu a vida. O pecado matou o homem espiritualmente. Então, quando Ele nos dá a vida, nós nascemos. Nasceste de novo, anda já com Deus. É isso mesmo. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E aí o texto de João 3, 7, versículo 3 e 7, mostra isso. Que Nicodemos falou assim, mano, peraí, mas como que pode o homem entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer? Ele deve ter pensado logo nele, né? Grandão daquele jeito. E agora? Como vai ser isso? Como vai acontecer esse negócio? Nicodemos não é nada disso. O nascimento é da água e do Espírito. Essa expressão, nascimento da água e do Espírito, existem muitas interpretações a respeito disso. Mas é bom entender, alguns dizem que aqui está falando sobre o batismo, o nascer da água é o nascimento do batismo, mas o que é esse nascer da água do Espírito é um nascimento, entenda assim, um nascimento espiritual. É uma nova vida espiritual. Né? A Bíblia e o livro de João e até o Novo Testamento tem muito essa visão dual. Por exemplo, quando Jesus Cristo foi ferido, saiu dele o quê? Sangue e depois água. Então, nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e do Espírito, passar pelo processo de purificação e santificação, são formas de dizer assim, ó, é um nascimento completo. É lavado e é habitado. Né? Isso está lá em, veja lá, Tito capítulo 3, versículos 11. Tito 3, 11. Nós precisamos ser lavados e habitados pelo Espírito. 3, 11. 3, 11? 3, 5, perdão. 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela, olha aí, a lavagem da regeneração, e depois vem o quê? Renovação do Espírito Santo. Então, olha o nascimento da água do Espírito aqui. Lavado e habitado. É uma limpeza para tirar a impureza, para que o Espírito de Deus possa habitar. Aleluia. Então, isso quer dizer que quando a pessoa é regenerado, as práticas velhas, o velho homem, o pecado, tem que ser lá tirado de dentro dele. E é ao nascer da água e nascer do Espírito, porque o Espírito precisa nele habitar. Amém, meus amados? Então, tem a palavra também purificação, que nós já estamos falando ali, né? Somos lavados pela lavagem da regeneração. Tem uma outra palavra interessante que fala vivificar. Efésios 2:1 fala isso. E nos vivificou estando nós mortos. Então, quem está sem Cristo, irmãos, está morto. Por mais que às vezes a gente quer
elogiar o pecador, né? Aliás, a gente não pode nem chamar mais pecador. Antigamente os hinos tudo falava pecador. Pecador, escuta a voz do Senhor. Pecador, Jesus ainda está chamando, salvando. Agora, quando a pessoa vem para a igreja, a gente, está aqui o nosso amigo, né, colega, nosso irmãozinho, né, nosso irmãozinho católico, nosso irmãozinho, né, espírita, nosso irmãozinho. Agora tudo virou irmão. Né? Se você chamar pecador, que isso, rapaz? Mas quem está no pecado está dominado pelo pecado. E a Bíblia chega a dizer que quando a pessoa está no pecado, o pecado é senhor dele. Ele tem que obedecer ao seu senhor, está escrito isso na Bíblia. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele é lavado do pecado. Ele deixa de ser um pecador, no sentido da palavra, pecador que peca voluntariamente, sem arrependimento. Por isso que quando João escreve assim, aquele que é nascido de Deus não peca, tem gente que não entende esse versículo. Ali quer dizer, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não se pode conceber um crente nascido de novo que continua praticando pecado. Não nasceu, está morto ainda. Está lá em 1 João, vê se vocês acham aí, lá no capítulo 5. Quem é nascido de Deus, versículo 18. 1 João 5, 18. Eu aceitei Jesus, mas ainda estou fazendo um negocinho ainda. Então, meu filho, esse negocinho você não está convertido, não. Está fora, completamente fora. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. 1 João 5, 18. Mas o que de Deus é gerado, olha aí o gerado aí. Mas o que de Deus é gerado, o que ele faz? Conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia! Então, irmãos, o pecado na vida do crente é um pecado tropeço, é um pecado deslize, não um pecado praticado voluntariamente com desejo de obter o prazer do pecado. Quando você faz isso, você está desviado. Ou quando alguém faz isso, está desviado, perdeu a salvação, tem que se converter novamente. Então, por isso que a salvação é entendida como vivificação, ter vida. E aí, irmãos, o pecado, eu até me lembro agora do texto da Santa Ceia, né? Quando Paulo, ele fala para os coríntios assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse dorme é morto mesmo. Né? Alguém já foi embora. Muitos fracos, muitos doentes, porque depois está fraco, está doente, vai acontecer o que depois? Morrer. Né? Então, por causa disso, por causa de não ter temor de Deus diante das coisas de Deus, a pessoa vai ficando ali, né? Aí o primeiro estágio dele é fraco. Como é que você está, irmão? Irmão, estou fraco. Não estou muito bom não, tal. Ontem eu estava vendo a listagem da ceia, tem uns irmãos que vai deixando de tomar ceia, vai se afastando do culto da ceia, vai se afastando, vai se afastando. Sabe o que está acontecendo? Está ficando fraco. Sabe o que está acontecendo? Está ficando doente. E sabe o que vai acontecer? Vai perder a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente. Então ele nos vivificou, Deus vida. Essa regeneração também é entendida, irmãos, como uma nova criação. Olha que interessante o texto que a gente sempre fala. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quem está lá fora é criatura, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Também é entendido como ressurreição. Estávamos mortos, Jesus nos ressuscitou. Também pode ser entendido como participante da natureza divina. Eu gosto muito desse versículo, porque isso é profundo demais, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Nós já estamos terminando, irmãos. Eu sei que é gostoso ler a palavra, mas o tempo corre muito rápido. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala assim, olha só, irmãos, vou ler o versículo 3 primeiro. 2 Pedro 1, 3 e 4.
visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante. Para por aí. O que é, me digam para mim, o que você tem em mente do que é a natureza divina? Como é a natureza divina? Como é Deus? Santo, o que mais? As principais qualidades, atributos de Deus: santo, justo, fiel, misericordioso. Vai guardando aí. Poderoso. Soberano. Então Deus faz com que nós sejamos participantes da sua natureza. Ora, é claro que vocês falaram palavras aí que estão bem associadas a Deus e ao homem, e são essas que são os chamados atributos comunicáveis de Deus, que nós podemos ser. Se Deus é santo, você tem que ser santo. Se Deus é justo, se Deus é reto, você deve ser um homem que anda no caminho reto. Se Deus é misericordioso, se Deus é amor. Então, olha que interessante, a nova vida em Cristo vai fazer você parecido com o seu Pai. Você não é nascido de Deus? Você não é filho de Deus? Então você tem que amar como Deus amou. Aleluia. Claro que soberania, todo-poderoso, isso é um atributo dele em relação à natureza, não são atributos comunicáveis, chamados assim. Mas nós somos participantes da natureza divina, então não tem como. Aí eu pergunto a você, Deus tem comunhão com o pecado? Me responda bem alto, Deus tem comunhão com o pecado, irmão? Então, como um crente pode ter comunhão com o pecado sendo participante da natureza divina? Jamais. Jamais. Por isso que a gente tem que pensar assim, tem um livro, né? Acho que é um livro, não sei se vocês podem me corrigir. Esqueci como é que se fala agora. Em meus passos, o que faria Jesus? Algo nesse... É isso mesmo? Em meus passos, o que faria Jesus? Ou seja, se Jesus estivesse no meu lugar agora, o que ele faria? Diante de uma situação que você é tentado a mentir, se Jesus estivesse ali naquele lugar agora, no seu lugar, o que você faria? Tem que falar a verdade. Você é filho dele, participante da sua natureza. Então, irmãos, assim se entende a regeneração em nascimento, purificação, vivificação, criação, ressurreição e participação da natureza divina. Ora, esse é um aspecto da salvação. Isso significa o seguinte, em termos práticos, para a gente terminar aqui, eu não vou me alongar mais, que quem é salvo é regenerado. Quem é salvo vive uma nova vida. Quem é salvo vive uma vida de purificação. Quem é salvo vive uma vida diferente da que vivia antes. Por isso, irmãos, aí vamos ser práticos, não preciso nem de Bíblia para isso, que eu não entendo alguns tipos de artista, atores, atriz, sei lá quem, que aceita Jesus como Salvador, mas não tem nenhuma transformação. Mas nada, você não vê nada. E acho que só porque botou a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, aí, mas cadê a regeneração? Cadê a transformação? Onde está Deus? Claro que existem muitos que dão um bom testemunho. A gente vê isso, né? Um bom testemunho de transformação, de mudança. Mas tem muitos que vinde como estás e permaneça como estás. Você não precisa mudar nada, a sua maneira de ser, de vestir, de andar, né? Vai com esse
com esse seu trejeito mesmo. E nos últimos tempos nós estamos vendo uma coisa que eu disse para os obreiros aqui esses dias, que é tão humilhante para nós saber que púlpitos de igreja estão sendo divididos por homens que são casados com outro homem, né? Coisa que a gente nunca imaginou, sinceramente. Eu tenho 46 anos de idade. Alguém aqui com mais idade que eu já imaginou que isso aconteceria um dia? Sinceramente, fugiu completamente do rumo às coisas. E aí, quando a gente lê uma palavra como esta, ou aprende isso, a gente vê que alguma coisa está errada, irmãos, nesse tipo de, entre aspas, igreja. Igreja é lugar de novo nascimento, de regeneração, de transformação de vida. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Pode? Cadê o Zé? Vitor, fecha a tela para mim, por favor, lá. Apareceu o moço aí, ó. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez estamos na tua casa, te glorificando, te exaltando, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas também estamos aqui principalmente para orar e reaver, Senhor, ensinos preciosos para nós. Que o Senhor possa nos renovar a cada dia, Senhor. Nós recebemos a nova vida em Ti e precisamos ter aspectos da Tua natureza em nós. Afasta de nós, Senhor, a mentira, a falsidade, o engano. Afasta de nós, Senhor, os embustes, as coisas que não convêm, Senhor, a um santo Filho de Deus. Que ao olhar para nós, as pessoas digam verdadeiramente, este homem, esta mulher, é uma filha de Deus, porque procede de maneira como Deus procederia estando aqui na terra. Que assim, Senhor, o Senhor possa nos perdoar se em algum momento nós temos falhado, porque somos falhos. Mas não podemos nos acomodar, Senhor, com as nossas falhas e não tomar uma atitude e procurar viver piamente, corretamente diante de Ti. Abençoe teu povo, teus filhos, ser com cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que o Senhor possa nos abençoar. A gente continua sem pressa de terminar este importante assunto. Nós